Olá, sejam bem-vindos ao OVALIcast. Eu sou Mayara Silva e eu vou trazer para vocês aqui tudo sobre o universo feminino. Mês de março, mês da mulher, e nós vamos falar hoje sobre a voz da mulher, a importância da mulher na comunicação, suas conquistas, desafios. E eu tenho duas convidadas muito especiais aqui hoje. Mas antes de apresentar essas duas convidadas, eu quero agradecer o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e também ao Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Chega de mistério, as minhas duas convidadas, Michele Sampaio, Ana Flávia Simões, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Má. Prazer imenso estar aqui com você, o Jornal Vale, com tantas pessoas que eu admiro muito, e ao lado da Ana, que é uma querida sempre. É um prazer aqui, inclusive, estar nessa mesa com essas duas mulheres maravilhosas, Mayara e Michele, e nesse espaço também, né, pra gente poder ter um pouco mais de voz também, né? Já que a gente vai falar sobre isso. Com certeza. A gente que agradece. Vocês duas são pessoas, mulheres referências na comunicação. E eu quero começar contando um pouquinho, trazendo um pouquinho da trajetória de vocês duas aqui, né? Na sua trajetória na comunicação. Michele Sampaio, com mais de 25 anos de experiência na comunicação, jornalista, empresária. Michele, conta pra mim. Eu sei que você já passou por educação física, direito, já fiquei sabendo. Até que o bichinho da comunicação te picou, né? Má, primeiro, assim, é um prazer imenso estar ao lado de mulheres tão lindas como vocês, né? De referência aqui na comunicação da região. E no Jornal Vale, que é uma referência na comunicação aqui pra gente. A minha trajetória começou... tô mais velha hoje, né? Não dá pra voltar muito no passado, que as pessoas não vão ter muita noção. Mas mais experiente. Mas eu comecei a minha trajetória na comunicação desde a minha infância, né? Eu sempre fui, se eu falar aqui já revela um pouco a idade, de gravar vídeo pela casa com aquelas fitas VHS, de imitar apresentadores de televisão. Sim, é da minha época também. Então, na verdade, eu sempre gostei, tava no sangue, só que eu não sabia, numa época em que você não fazia teste vocacional, né? Você não sabia o que queria, então eu gostava muito de malhar, ir pra academia, meu sonho era ser dona de uma academia, era muito isso, mas eu não tinha noção que eu tinha esse talento pra comunicação, não fazia ideia que era jornalismo, publicidade, relações públicas, não tinha noção da comunicação. A gente é cobrado muito novo, né? Novo. 17 anos, geralmente, quando a gente sai do ensino médio, aí já tem que escolher a nossa profissão. A gente não tem ainda essa maturidade, então leva um tempo para entender. Eu sabia que eu tinha um certo talento, gosto principalmente, mas eu fui descobrir isso errando. E como que eu errei? Eu entrei no direito porque era um desejo do meu pai, por conta do campo que se tinha de trabalho no direito. Não gostei, fui um dia, não gostei. No mesmo ano eu entrei em Educação Física na Universidade de Taubaté, né? E aí quando eu entrei na Unital, eu vinha de um período de uma tragédia que a gente viveu em família. Eu perdi a minha irmã caçula, eu tinha 17 anos na época e ela tinha 15 anos, foi um acidente de carro. Então é como se caísse um muro na minha frente, eu não queria... Meus pais, a gente morava no Paraná, em Curitiba, a gente retornou para a região. Quando a gente retornou para a região, meus pais foram residir em Guaratinguetá, meu pai trabalhar fora e a gente ficou com a vida aqui na região. Então eu optei por estudar na Unital, ir e voltar para casa, estar ao lado dos meus pais. Como eu gostava muito de academia, eu achei que eu iria gostar do curso de educação física. Mas quando eu vivenciei a educação física, eu vi que eu não gostava de anatomia, de biologia, não gostava de nada. Em compensação, eu tirava notas máximas nas aulas práticas, né? Então, vôlei, natação, os fundamentos do esporte, eu ia muito bem, mas nas aulas teóricas eu via que aquilo não era para mim, sabe? E aí, desde então, eu acabei que na época eu fazia alguns desfiles para algumas marcas de roupa, conheci uma jornalista, ela falou, nossa, pelo que você está me falando, que você gosta, que você fazia, eu acho que você vai gostar do jornalismo. Aí eu fui pesquisar, jornalismo, publicidade, cheguei a prestar publicidade. Quando eu entrei em jornalismo, primeiro dia de aula na Universidade de Taubaté,
paixão à primeira vista. isso. Eu falei, é isso, tô no lugar certo. Vivenciei a faculdade como nunca. Não à toa, recebi o prêmio de destaque de jornalismo no final do curso. Legal. De tanto que eu vivenciei aquilo, as Mergulhou atividades de práticas, cabeça, mergulhei né? mesmo. Entregou. Então, assim, foi um... E foi um... Eu acho que a Unital tem um período... A Unital, ela tem um papel muito fundamental na minha vida, que foi esse olhar para o mundo após uma tragédia que eu vivia, que não fazia mais sentido a vida, as coisas não tinham mais graça. E eu pude começar a reconstruir a minha vida e com um olhar assim de... Gente, há uma vida depois desse muro que baixou aqui. Encontrou um propósito. Isso, você começa a fazer sentido. E aí eu me apaixonei e aí entrei na televisão, na antiga TV Setorial, que hoje é TV Novo Tempo. Fiquei lá 4 anos, a convite de um professor da universidade, o Maurílio Laua. E depois disso... Ele foi meu professor também. Foi, né? Foi. Ele é uma grande pessoa, ele e o Jefferson. Depois disso, assim que eu me formei na Universidade de Taubaté, eu fui para Nova Zelândia fazer um intercâmbio e para a Austrália. E eu fiquei um período fora. Assim que eu voltei, tinha uma proposta para a Rede Vanguarda, que vocês conhecem, já trabalharam lá, né? A gente trabalhou em períodos diferentes, mas trabalhamos juntos. E lá tinha uma possibilidade, uma oportunidade, porque eles iriam abrir a TV Taubaté. Então já tinha TV São José, estava passando por uma reformulação, porque o seu Boni adquiriu a emissora de Taubaté, ganhou a concessão de lá, e aí ia ter a TV Taubaté e a TV do Vale do Paraíba, iam se juntar, e tinha uma oportunidade em Taubaté. Eu passei muito nova, eu tinha 22 para 23 anos, e aí lá eu fiquei 17 anos. Então o meu início... 17 anos, quase 17 anos. Faltou pouco ali para completar 17. Lá eu cresci, virei mulher, mãe, e minha vida na comunicação, meu nome, acabei conseguindo ter um nome aqui na região, ter o respeito, o carinho das pessoas pela história que eu construí ao lado da Rede Vanguarda, né? E de tantos jornalistas como vocês que passaram por lá. Sim, total. Eu sempre falo, a Michelle, ela é referência. Muitas vezes os alunos de jornalismo vêm fazer um convite para participar de TCC, e aí eles já falam, a Michelle também vai participar com a gente. Eu mesma cheguei, tem quase 3 anos aqui na região para trabalhar na Vanguarda e tal, e eu sempre ouvia falar de vocês como referência. Ana. Sim, que pena que a gente não trabalhou no mesmo período, mas vocês sempre admirei muito, a gente sempre teve contato nos eventos, Verdade. Sim, é verdade. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com a Ana, na mesma equipe da Ana. Que legal. Conheci a Ana, uma mulher incrível, maravilhosa, a gente leva essa amizade pra vida. Sim. E a Ana, bailarina, jornalista, agora empresária também. Ana, você que trabalhou por 11 anos ao lado de um dos maiores apresentadores, né, da televisão, Faustão. Conta pra gente como que foi o início da sua trajetória na comunicação. Eu sempre falo que a minha vida foi seguindo um rumo quase que natural, assim. Quando eu tinha uma oportunidade, eu fui abraçando, enfim. Eu comecei muito nova, com 5 anos de idade, no balé. Fui bailarina minha vida inteira, dancei por mais de 30 anos, assim. E quando eu era muito criança, eu até era tímida, por incrível que pareça, porque eu sou uma pessoa super comunicativa e tudo mais, mas eu acho também que as minhas experiências de vida foi moldando também um pouco da minha personalidade e tudo mais, né? Pela arte também, né? Por ter sido sempre artista, balé, eu fiz muitos anos de teatro, porque eu também queria ser atriz e tal. Eu sabia que eu queria trabalhar na televisão e eu não tinha ideia também ainda sobre a comunicação do jornalismo, de como me expressar exatamente, será que era essa a carreira? Tanto que eu fui fazer o jornalismo já mais pra frente. Fui bailarina minha vida inteira, enfim, ainda nova, eu fiz o teste do Balé do Faustão. Entrei com uns 19, 20 anos, mais ou menos. Fiz 11 anos o Balé do Faustão, enfim, Você ganhei foi a dança dos famosos. lá também, né? Então, e os Você últimos fez alguns trabalhos exatamente, fiz educação física. Fez também? Fiz porque a pessoa que vem... Mas você fez? Eu fiz 2 anos, não. 2 anos. Eram 4, porque eu ia fazer o curso eu fiz inteiro. Quase. Eu fiz 2 ainda. Eu, na verdade, sempre... A gente trabalhava ali no Faustão, 3 vezes por semana e tudo mais. E todo mundo, não vou generalizar, mas as pessoas que vêm da dança geralmente pensam, no futuro, né, eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma escola de dança, eu vou dar aula de balé, eu vou para a área da fisioterapia, eu vou para a aula da educação física. Tem esse universo, assim, que se conversa, sabe? E eu sempre me cobrei muito de, não, eu não posso só fazer isso. Eu não posso fazer só um teatro 2 vezes por semana, o Faustão. Eu preciso fazer uma faculdade, e que era uma cobrança minha mesmo. Daí eu Parece que não é válido, né? A arte, pra você ver como a gente... que... Exatamente. Claro, viver de arte no país já é muito difícil, então a gente também tem uma cobrança de, mas o que mais? O que mais que eu posso fazer? Então eu fiz publicidade e tranquei. Daí eu fiz educação física. Daí eu também tive essa mesma impressão, mas será que é isso que eu adoro dançar? Já era formada, já podia dar aula, eu dei aula, inclusive. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu não me imagino sendo personal trainer, sendo não sei o quê. Daí eu também abandonei. E nos últimos 4 anos de Domingão do Faustão, eu fazia muita reportagem lá.
Eu fazia os merchandisings ao vivo com ele no palco. Eu apresentava os Melhores do Ano. Por 4 anos seguidos eu apresentei o Melhores do Ano ao vivo na internet, que era aquela premiação e tal. Daí eu fazia muita entrevista com os artistas nos bastidores. Isso antes da faculdade de jornalismo. Então, eu meio que fiz o caminho inverso, assim. Eu comecei na prática. E aquilo, eu fiz teatro, me formei no teatro, entrei em cartaz com algumas peças em São Paulo. Mas quando eu comecei a fazer a reportagem, daí eu falei, cara, é isso. Eu já tinha quase 30 anos quando eu comecei a faculdade. Daí eu falei, vou fazer a faculdade. Fiz o jornalismo, me formei. E logo quando eu me formei, eu vim pra cá. Surgiu a oportunidade de vir apresentar o programa aqui na Vanguarda. E foi assim, a minha vida foi tomando um rumo, assim, quase que natural. Eu tive algumas oportunidades, fui abraçando e também o bichinho da comunicação foi me picando, assim, sabe? Então foi até basicamente se tornar a guia do Vale do Paraíba e região, né? Exatamente. O bom é que você já foi conhecendo, né? Não, eu vim pra cá porque assim, ela na verdade... Vale todo. É porque na verdade a Ana ela tem um bordão, sabe? Isso. Todo mundo pergunta, você é de São José dos Campos, Ana? E eu não sou de São José dos Campos, mas eu tenho família aqui. Isso virou um bordão lá na empresa, porque eu sempre dava essa mesma... Tenho! Eu sempre dava essa mesma resposta. Eu sou de Rio Claro, mas eu tenho família aqui. Eu sou criada em Rio Claro, perto de Piracicaba, Limeira ali e tal. Já saí de lá tem muitos anos. Eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, em São Paulo, capital, muitos anos. E agora eu tô aqui. Só que eu sempre vim pra São José. Porque, de fato, eu tenho família aqui. Os meus avós moravam aqui quando eram vivos. E os meus tios moram, coincidentemente, tá? Então, eu sempre vim pra cá no Natal, aniversário de alguém. Eu frequentava a cidade. Eu não imaginei que, depois de adulta, eu ia vir trabalhar também. Então, sempre quando eu falo isso, eles agora conhece a região. Agora mais do que muita gente aqui, né? Eu cheguei... Exatamente. Eu cheguei apresentando... Acho que 44 cidades. Acho que faltaram 2 cidades. Faltaram 2 ainda, de toda a cobertura, né? Que a Vanguarda tem. Esse é um privilégio, né? Não, eu cheguei na região e eu conheço muito mais a região do que muita gente que é daqui. Sim. E foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu conheci muita coisa, muita gente, comi de tudo. Foi incrível. Que bom. E pra vocês, assim, existe alguma mulher que é uma referência, que seja uma referência pra você na comunicação, de quando você começou? Teve alguém que... Uma mulher que você tenha se inspirado? Eu acho assim, quando fala de começo, né? Hoje muitas mulheres me inspiram, né? Eu acho que a primeira mulher que já me inspira é minha mãe, né? Por tudo que viveu, pela força, né? Então aprendi muito com ela. Mas quando a gente fala de comunicação, o meu início na faculdade foi também desculpa, perdão, bati aqui no microfone. O meu início na faculdade foi exatamente o período em que eu saí de casa também, fui morar sozinha. Então foi uma readaptação, uma mudança. Então lá eu lembro que às vezes eu ficava sozinha no apartamento e chegava tarde da faculdade, estudava à noite. Eu assistia muito o Jornal da Globo, que era apresentado pela Ana Paula Padrão. E eu gostava muito da Ana Paula Padrão, a maneira como ela apresentava, que ela conduzia, né? Ela era muito dona de si, empoderada, justamente, né? Conduzia uma bancada sozinha. Eu admirava aquilo, porque sempre tinha um homem do lado, sempre era muito dessa maneira. As mulheres às vezes estavam num bom dia, algo assim. Então você conduzia um jornal que é mais pesado, né? Fala de economia. Eu admirava muito aquilo. Então, na comunicação, é uma das mulheres, sim, que eu admiro. Mas hoje tem inúmeras mulheres. A Oprah, eu fui assistir a palestra dela em São Paulo, uma mulher fantástica. Então, sim, tem inúmeras mulheres hoje, né? Que passam aí pela comunicação e que nos inspiram constantemente, inclusive vocês, nós que estamos aqui, muitas mulheres aqui do Vale, né, que trabalharam comigo, eu admiro, gosto, me inspiram sempre. Você sabe que eu fui fazer um evento esses dias e me fizeram a mesma pergunta, se eu tinha alguma mulher que me inspirava e tal. Gente, eu pensei, eu fiz essa mesma resposta. Eu falei, cara, até a minha mãe me inspira, e minha mãe, ela é dona de casa. Ela não trabalha fora de casa, que é um trabalho já que dá trabalho pra caramba. Sim. Até ela me inspira, assim. Eu acho que todas as mulheres, independente de suas profissões, de suas escolhas, tem gente que escolhe cuidar da casa, cuidar do marido, ou só ter filho, ou trabalhar, ou fazer de tudo. Eu acho que cada mulher com seu jeitinho, assim, vai inspirando a gente ao longo da vida. É verdade. Pra mim, assim, quando a gente traz à tona sobre referências, eu falo assim... Eu já estou há 14 anos na comunicação, né? Mas eu sempre trabalhei em bastidores. Eu falo que eu nunca me via à frente, no vídeo, representada. Porque, pela questão de representatividade. Sim. Eu falo, quando eu era pequena, eu não via, eu não me sentia representada. O que a gente tinha na TV, né? Nos programas? A gente tinha Xuxa, tinha Angélica, outros apresentadores. Então... A gente não tinha mulheres negras. Sim. Então, eu não via nenhuma mulher de Black Power, nenhuma mulher de cabelo crespo, nenhuma mulher negra. Então, quando eu me vi, né, como uma comunicadora, é essa área que eu quero seguir,
eu sempre me enxerguei assim nos bastidores. E quando eu tive essa oportunidade de fazer o vídeo, né, de ir para frente da tela, eu recebi tantas mensagens de mulheres negras, de pais com crianças negras que falaram assim: olha, minha filha ama te ver na TV, porque ela fala que o seu cabelo é igual ao cabelo dela. Olha como isso é essa importante, coisa da né? representatividade. Você tinha essa dimensão do tanto que isso poderia inspirar, né, as pessoas? Mas é legal o que você está falando, Mayra, porque é justamente isso, né? Essa quebra de padrões, você quebrar esse status quo, ele é fundamental para que a sociedade avance. Né? Eu tinha colegas na minha época de escola que também não se viam representadas porque estavam acima do peso, né, por questão de cabelo, de cor, de corpo, de tudo isso. E a gente vê que a internet veio justamente para quebrar esses paradigmas todos, né, e romper com isso. Então, o que a gente vê hoje, né, eu também passei por uma situação que foi uma quebra de padrão, né? Então, depois da gravidez, engordei, você sentar numa bancada, aquilo... Tudo bem, se você está disposta, você, Mayara, está disposta a apresentar com cabelo Black Power, eu estou disposta a sentar na bancada acima do peso e você não está preocupado com o julgamento do outro, por que é que um veículo é que vai cercear isso? Se ele traz algo da tela para fora e da tela para dentro, ele não aplica isso em prática. Então, assim, como sociedade, isso é muito incongruente, né? Então, e como veículo de comunicação, isso é gravíssimo. Então, o quanto a gente precisa realmente ter mulheres que quebrem esse status quo, mulheres que tenham voz, que tragam isso para a mesa de discussão, né? Então, quanto isso é importante para que a sociedade avance. Quantas mulheres como você não tiveram a mesma oportunidade que você? Lá muitas, atrás. A maioria, na verdade. Não, e o tanto que nós mulheres, além de sofrer essa pressão, assim, essa desigualdade de gênero, essa questão toda em relação aos ambientes masculinos e conquistar os nossos espaços, a gente também tem, em paralelo a isso, a questão da estética. Total. Né? Essa pressão da estética. Nós somos esse muito padrão. cobradas. Exato. Sim, total. E é peso, é aparência, enfim, é a nossa roupa. Sim. Sempre, né? Vocês já sofreram algum tipo de assédio? Você acabou de trazer, né? Sobre a questão da maternidade, pós-maternidade. A questão, assim, foi uma história pública, né? Eu não escondo de ninguém, não vivi isso 2 dias nem 2 meses, foram 2 anos. Então, pra mim, é muito tranquilo falar disso. E eu até hoje olho pra trás com orgulho, porque eu vejo hoje mulheres acima do peso, mulheres negras, tatuadas, e que estão e ganharam mais espaço na televisão depois de episódios que eu vivi lá atrás, né? Então, você estar acima do peso, ser retirada da bancada do jornal, simplesmente porque você está acima do peso, você não teve... Muito pelo contrário, minha capacidade de trabalho, a minha força de trabalho aumentou. Você, quando vira mãe, você ganha força, né? Você tem um motivo a mais para sair da cama, né? Para você levantar, para correr atrás, né? E buscar algo melhor para você, para o mundo, porque você tem um motivo a mais. E porque isso é colocado em questão em relação ao seu intelecto, exatamente, né? O que isso traz em relação ao seu profissionalismo. Porque invalida, né? O que você pode falar, a informação que você pode trazer, o conteúdo que você tem é invalidado mediante ao que você vai apresentar como imagem, né? Então, assim, quando eu ouço você falar que você recebeu mensagem de mulheres, eu recebi inúmeras mensagens de mulheres, porque, assim, mulheres que trabalham em padaria, em supermercado, também sofrendo preconceito. Sim. Então não é a mulher que está ali na televisão, que precisa estar bem vestida, que precisa estar dentro do peso, que estava sendo cobrada de um padrão. Não. Mulheres que estavam trabalhando em outras funções, em outros locais, sendo cobrada com relação à imagem, ao peso, né? A questão da aparência, do cabelo. O quanto elas falaram, eu sofro isso aqui. O quanto elas dividiram comigo as dores. O quanto mães que falaram que perderam totalmente espaço no mercado de trabalho simplesmente pelo fato de se tornarem mães. Sim. Né? Então, o quanto isso foi desafiador. Muitas mulheres trouxeram esses relatos. E o mercado ele é tão injusto com mulheres. Eu também sou mãe, né, do João, de 4 anos. E até mesmo a começar pela licença maternidade. A licença maternidade, ela é de 4 meses. Pensa, né? A mulher que está no mercado. Aí... a saúde exige que a gente amamente exclusivamente até os 6 meses, mas a nossa licença é de 4.
a nossa cabeça fica a milhão. Eu lembro que eu não queria voltar para o mercado de trabalho. E a pediatra do meu filho falava, volta, é importante voltar, é importante para sua carreira, é importante para você como mulher, né? A criança se adapta, mas a gente fica, né, nessa... E ainda tem a questão, né, Ana? Eu penso assim, toda vez que você abre uma caixinha de perguntas, tá lá, para Ana Flávia, você quer ter filhos? Você não vai ser mãe? Quando que vem o filho? Quando que vem o seu filho? A gente tem a criança, a gente é cobrado depois. E quando aí, tem o segundo. Quando não tem... quando tem o segundo. Quando não tem, é cobrado também. Eu falo que eu não sou mãe ainda, né? Até pretendo ser, mas não pretendia antes, agora eu pretendo. Mas sempre tem essa... Eu não me sinto exatamente cobrada por quem tá comigo e tal. Mas eu acho engraçado que a gente sempre tem que ter um plano, né, de vida. A gente nunca pode estar só feliz com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Você tem que ter um plano de vida, tá? Se você não tiver um plano, você tá vivendo errado. Porque quando eu abro uma caixinha de perguntas, alguma coisa assim, e o casamento? E o filho? E quando que não sei o quê? E quais são os planos próximos? E seus planos futuros? E seus objetivos? Gente, por enquanto eu tô... Agora quero viver. Eu só tô vivendo. Porque tem essa pressão também de você ter que ter sempre. E se você não casou, por que você não casou? Porque você tem que casar. Eu acho que a mulher, ela sofre essa pressão, assim, da sociedade, né? Verdade. E isso acaba refletindo na gente. Quando a gente vê, a gente mesmo tá se cobrando, sendo que uma coisa que não era nenhuma cobrança nossa. E acaba virando, assim, né? Verdade. Gente, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho. Antes, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e ao Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. A gente já volta. De volta com o OvaliCast, recebendo aqui Michele Sampaio e Ana Flávia Simões. Mês de março, mês da mulher, e a gente está falando aqui um pouquinho sobre a voz da mulher, mulheres na comunicação. Eu queria voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a questão do assédio. E, Ana, eu queria saber de você como bailarina, né, também. Tem até uma história de um stalker e tal. Eu queria que você trouxesse pra gente as suas experiências, né, durante essa trajetória aí. Eu confesso que, apesar de já ter ouvido muitas histórias também, né, da televisão, eu sempre fui tratada com muito respeito dentro do ambiente de trabalho. Isso, de fato, foi sempre assim comigo. Até por conta, acho que você também se dá ao respeito, né? Quando você tem uma determinada postura. Mas a partir do momento que você se expõe, você também não sabe o que você desperta no outro, né? Eu sempre falo isso. Por conta do meu trabalho na TV, eu sempre trabalhei muito com rede social, publicidade, enfim, fui angariando seguidores ao longo da vida e tal. E a gente divide o dia, né? Fala do dia a dia, se expõe e tal. E a gente nunca sabe o que desperta no outro. Aquela pessoa que te vê na televisão, se é uma pessoa que te ama, que não te ama, que tem algum... Admiração excessiva, né? Admiração excessiva, que deixa de ser uma admiração. Sim, e eu, de fato, não deixa de ser um tipo de assédio. Eu tive um caso de um perseguidor, assim, né? Falando o termo do stalker. Que eu fui parar na justiça, assim, no fórum. Eu tive que chegar ao ponto de ir na delegacia e fazer uma queixa, prestar uma queixa, porque eu fiquei preocupada. E num grande resumo, porque a história é boa no detalhe, mas num grande resumo, um cara que descobriu o telefone da minha casa, quando eu morava no Rio de Janeiro. E ele, oi, tudo bem? Aqui é tal pessoa, não sei o quê. Eu queria saber se o programa do Faustão domingo vai ser aonde. Eu fiquei... Nossa, mas como é que você tem meu número? Eu descobri no Facebook. Eu achei aquela história meio estranha, beleza. E ele me mandava muitas mensagens. E assim, papo de eu ter que desligar o telefone fixo da minha casa, porque ele me ligava assim umas 80 vezes no dia. Começava logo cedo e ia até de noite. E eu tive que desligar o telefone da minha casa, porque ele me ligava muito e ele me mandava inúmeras mensagens em várias redes sociais. E você sentia medo, Ana? Na época, eu deixava pra lá, bloqueava e achava que tava protegida, assim, sabe? Mas começaram a ter algumas mensagens, tipo, sonhei com você, e quando você virava, era a Daniela Pérez. Aquela moça que morreu esfaqueada, sabe? Meu Deus. Umas coisas, assim, meio mórbidas, meio... E eu ficava meio preocupada, mas assim... Mas você dividia isso com outras pessoas? Dividia, com a sua família? Com a minha família, com meus pais, com meu namorado da época, enfim. Até então, se ele tem meu telefone e ele morava no Rio de Janeiro, todo mundo sabia que o Balé do Faustão ensaiava naquela academia da Barra da Tijuca, em tal horário. Se fosse uma pessoa que quisesse me encontrar, de fato, ele teria me encontrado, assim. Isso não foi acontecendo. Daí eu fui, é uma coisa virtual, e bloqueava e achava que estava protegido e tal. Até que um dia eu fui fazer um trabalho em Porto Alegre com as bailarinas e tal, e ele ligou, ele descobriu, alguém marcou a localização ao perigo, né? Marcou a localização do hotel e tal, e ele me ligou de madrugada, fingindo que era o meu coreógrafo do Faustão, na época, o Silvio Lengruber, e pedindo para que eu ligasse num número urgente. Quando a pessoa fala liga urgente de madrugada, você liga, porque você acha que aconteceu alguma coisa. Eu acordei, ligo urgente. Alguma coisa. Eu liguei. E quando eu liguei,
a pessoa fingiu que não era o meu coreógrafo, nem ninguém. Ligou engano. Acordou assim, e atendeu assim, sem sono, tá? 4h30 da manhã. Atendeu normalmente o telefone. Depois eu descobri, eu fiquei intrigada com aquilo, né? Porque eu tinha que ligar a Ana Flávia. Depois eu fui descobrir, entrei no Facebook na época e vi que ele tava online, esse cara que me perseguia, que me assediava. Ele só postava foto minha, assim, no Facebook dele. Ele tava online, tava acordado e tal. Daí eu falei, nossa, ele fez isso pra pegar o meu número de celular. Porque eu liguei do meu celular. E ele não tinha meu número pessoal. Nossa, esse cara começou a me mandar N mensagens, falando, olha, não se preocupa não, tá todo mundo bem lá em Rio Claro, que é a cidade onde eu fui criada, no endereço tal. Começou a falar o nome dos meus amigos de infância, dos endereços da escola que eu estudei. E no final da mensagem, que é o ápice, assim, da história, no final da mensagem ele falava assim pra mim, Cláudia, nunca vou esquecer, Cláudia Magno e Mari Bride Costa estão te mandando beijos. Procure quem são. Ele me mandava procurar, inclusive. Daí eu entrei lá no Google, procurei e eram 2 atrizes e coisas que já tinham morrido. Gente, que doideira. Aí eu encarei isso como uma certa ameaça, entendeu? Daí, quando eu voltei pro Rio de Janeiro, foi aí que eu imprimi, mas assim, era um livro. Imprimi todas as mensagens que ele me mandava, fui na delegacia e eu achei que tava lá só registrado. Caso acontecesse alguma coisa comigo, né, saberiam quem procurar. E no fim, não. Eu não sabia que era esse o processo. Ele foi chamado lá pra se explicar. E eu pensei, o que isso vai causar nele também, né? Porque eu fui lá, denunciei ele foi chamado ele vai lá. ficar com mais raiva. Será que ele vai atrás de mim? A gente não sabe, né? Que tipo de pessoa é aquela, né? Assim, qual, né, psicológico que ele tem ali, com o que ele tá lidando. Fui no fórum, conheci esse cara, o que eu já acho super errado isso também. Ele tava aqui onde você tá. Tava eu, minha mãe e ele aqui na cadeira do meu lado. E ele ficava tentando olhar pra mim, o que ele sabe? queria. Tá próximo de você. Como que uma pessoa que te stalkeia, que te persegue, te coloca numa salinha pequena do seu lado? Assim, eu achei aquilo um absurdo. E o promotor, que não me conhecia, pensava, nossa, quem que é essa menina, né? Porque que situação é essa? O que você queria dizer pra ela quando você disse isso? Ele perguntava pro cara. E ele chorava e falava que me amava, que ele tomava antidepressivo, mas que ele me amava muito. E eu achava aquela história muito absurda, gente. Depois de 30 dias, ele foi proibido de entrar em contato comigo. Depois de 30 dias, a gente voltou lá para uma outra audiência e eu fiquei com dó dele. Eu não queria que ele tivesse nenhum prejuízo financeiro, eu não queria que ele pagasse nada para ninguém, eu não queria que ele se penalizasse, porque eu via que era uma pessoa simples, uma pessoa, sabe, um cara mais velho, até não era nem jovem. E eu fiquei com dó dele, porque ele chorava muito, dizia que me amava, apesar da história ser absurda, e todo mundo falava, você foi muito boazinha, e não sei o quê. Ele só tinha sido proibido de entrar em contato comigo e tudo mais, mas eu não prejudiquei ele num processo, eu recuei do processo e ele continuou me procurando por uns 7 anos ainda. Essa história foi em 2013. Até 2020, ele me mandava mensagem todo meu aniversário e no Natal. Só 2 vezes ao ano, mas ele mandava. Nossa. E aconteceu isso, assim, numa época me assustou bastante, mas nunca aconteceu nada de fato. Enfim, há 4, 5 anos, agora eu não tenho mais notícia dele e não sei o que aconteceu com ele, enfim. Mas foi uma história bem chocante na minha vida, que quando eu vi, eu tava vivendo aquilo e pra mim foi muito inesperado, assim, não imaginei. E a gente nunca sabe, né? Éramos em 30, 40 mulheres ali dentro do palco, né? A pessoa olha pra você e fala, tá nem nessa aqui, né? Eu vivi uma história até parecida em Taubaté, né? Na época eu trabalhava na emissora de Taubaté. E só que já tinha celular, eu não sei como a pessoa tinha o celular. E ela gravava, deixava mensagem de voz no celular com a voz alterada. E aí falei com a direção, né, com a minha diretora, a gente acionou um dos investigadores de Taubaté, ele recolheu meu celular e colocou aquilo naquela época um CD, DVD, com aquela voz, tudo, e a pessoa me perseguiu na saída da televisão, saindo da televisão. E aí eu consegui pegar a placa do carro. Nessa de pegar a placa do carro, ele localizou o proprietário do carro. No fim, era um menino, um jovem, de 18 anos, tinha acabado de tirar a carta, a família super correta, super do bem, família de comerciantes, parece que muito bacana. Não dei sequência no processo, mas assim, o investigador levou a gravação para ele ouvir na frente da mãe, né, enfim. E aí a gente não deu sequência, mas é um pouco do que a Ana está trazendo. O susto que causa, o medo que causa, você tem uma preocupação com a tua segurança, né? Você não sabe a intenção do outro, né? Se o outro tem uma intenção de te machucar ou por que ele está agindo daquela maneira. Assim como você também não quer que o outro seja prejudicado, né? Você quer que ele tenha uma admiração ali equilibrada, porque é natural, né? Quando você
está à frente das câmeras, é natural. Você entra na casa das pessoas, você não conhece as pessoas, mas as pessoas passam a conhecer você, a se interessar por você, se interessar pela sua história. Né? Então, eu acho que são desafios e acho que todo mundo que passa pela televisão tem esses desafios de como lidar com esse problema. Mas é claro, não chegou a esse nível, né? de gravidade, e graças a Deus também não. Inclusive eu trouxe essa história, que é a história assim, é o ápice, mas a gente que está na internet, né, nas redes sociais e tal, a gente lida com pessoas que isso foi o auge, tá? O ápice, mas assim, vira e mexe, assim, a gente recebe coisas e é assediada, e a pessoa acha que te conhece ou que tem uma liberdade. Exatamente. Porque assim, querendo ou não, a gente se expõe, a gente está à mercê de que o outro chegue em você, né? Sim. Da maneira como ele quiser, na verdade. Então, sorte Nossa, que assim... no início eu me assustava. Às vezes, passeando pelo shopping, alguém chegava a abordar, tirar uma foto com você. Eu, meu Deus, é comigo. Assim, é muito estranho, assim, essa abordagem. Até você entender, não, eu sou uma figura pública, é por isso, as pessoas me conhecem. Eu não sei quem é essa pessoa, mas... Ainda que eu isso acho... ainda, né? No início é um choque. Sim. A sua cabeça ainda não... É porque a pessoa que está acostumada a te ver ali todo dia, né? Por exemplo, você que também apresentava o jornal, eu que estava ali, até agora, todo sábado na casa das pessoas e comendo e brincando, não sei o que tal, a pessoa acha que de fato tem uma intimidade com você. Ela já chega. E o que eu acho também que é muito bacana. Tem hora que, assim, tem coisas que são muito legais. Eu tenho, assim, se eu falar pra você que eu tenho um grande hater com muitas críticas, não tenho. Então, assim, né? 98% das pessoas que estão ali gostam de você e te emanam boas energias, mensagens carinhosas, eu recebo todo dia. Quando a gente, né, as abordagens na rua e tal, eu acho isso também tem um lado bom que é muito bacana. Sim. As pessoas têm um carinho por você. Falam, nossa, você tá na minha casa todo dia. Então, a pessoa que acha que te conhece de maneira carinhosa também é muito legal. Eu acho seu que trabalho é incrível, você só come. No geral, só ouvia isso. Mas, no geral, eu acho assim que a gente trabalhou por muitos anos, né? Vocês trabalharam, eu trabalhei numa emissora de alcance regional. Né? Então, é o quintal de casa. Né? As pessoas vão te ver no posto de gasolina, vão te ver no supermercado, vão te encontrar num evento. Então, assim, eu sempre, ao longo desses quase 25 anos, as pessoas sempre foram muito queridas, muito carinhosas, muito respeitosas. Assim, se tiver exceção, foi 1 ou 2 casos. Então, no geral, as pessoas são muito gentis. Então, eu acho que a gente também, que está nessa posição do outro lado, né, por muito tempo na televisão, a gente também tem que trazer uma imagem mais de cuidado, de carinho, de humildade, de paciência com o outro, né? Eu lembro num evento, numa festa, a moça falava pra mim assim, Michele, a sua testa é muito pequena. Puxa, pior que a minha testa é pequena. Imagina se eu vou implicar com a mulher. Que tipo de comentário, né? Eu falei, nossa, pior que é. Você tem alguma dica? Porque minha testa é pequena mesmo. Uma coisa que se a gente vai parar, você vai ser menina. Tem gente realmente, tem gente que pega mal com tudo, né? São perfis e perfis. E é um exercício também pra você não pegar mal com as coisas. Diário. E as pessoas às vezes só querem chegar perto, só querem fazer uma pergunta, tem uma curiosidade, né? Tirar uma foto, abraçar. Isso. E assim, eu trabalhei num período em que a televisão era o principal veículo de comunicação. Exatamente. A gente batia 8 de share. O que isso significa? A cada 10 televisões ligadas, 8 estavam na televisão. Então, aonde você ia, o que você fazia. Né? E eu tinha um desafio muito grande, que eu era menina. Eu era jovem, eu queria sair, eu queria ir pra academia. E aí você saía, né, em blusa curta, não chegava... Nossa... Você tem tatuagem? Mas pode, né? Mas pode isso na televisão. Não, e tem isso também. É na televisão, querendo ou não, a gente tá arrumadinha, maquiada, não sei o que tal. Daí teve uma época que eu ia treinar às 5 da manhã e tal, sem maquiagem, claro. Tô indo na academia de madrugada. Você parece. Você é aquela menina... Nossa, mas você é muito... Era um olhar tipo, nossa, estragada, assim, né? Você é muito diferente, pessoalmente. Daí eu olhava... É que eu tô sem maquiagem, né? 5 da manhã, amor. Tipo, pô, também me dá um desconto. Pra mim, já falaram várias vezes, você é muito mais bonita pessoalmente. Ou seja, na TV... Não, a gente daí você fica, ué. E assim, você também tem que deixar de lado... você tem que deixar muito de lado essa questão da preocupação com o julgamento, com o que o outro tá dizendo de você. Imagina, se eu fosse levar em conta o que já falaram, não dá pra levar pro pessoal. Você tem que ter
essa paciência, né? Justamente porque é natural, você está exposto, você tá ali sendo visto, falado, então deixa julgar. Eu sou uma pessoa, vocês não vão acreditar, mas eu nunca tomei um porre na vida. Eu não sei o que é beber e tomar um porre na vida. Vai lá em casa. Vamos lá agora, no churrasco. E aí, eu ia pra festa, saía e falava, nossa, a apresentadora da televisão tava lá chapada. Eu falei, gente, vocês não sabem que eu não sei que é tomar um porre, eu nem bebo. E tem isso também, a preocupação. De água. Você tem que ter paciência. Que já me arrumaram de namorada, de namorado, de tanta coisa. Então, assim, faz parte. Você está exposta, você também tem que estar preparado para esse julgamento, né? Você e tem agora, que estar preparado mais pro olhar do outro em relação a você. Eu acho que quando ultrapassa a linha do respeito, aí sim você tem que dar um basta. Mas até então, a falácia por falácia faz parte, né? A gente está exposto. E eu acho que a maior proteção contra isso também é você ser muito segura de quem você é, assim. De onde você veio, o que você faz, o que você fez de certo. Coisas que, né, podem eventualmente falar de você, talvez nem te atinja, porque você sabe o que você fez, o que você não fez, o que é mentira, o que não é. Então, você também ter essa convicção sobre você mesma, né, do autoconhecimento até, é muito valioso nessas horas. E trazendo agora para a internet, vocês duas, como duas influenciadoras, vocês têm um número significativo. Eu posso até influenciar, mas influenciadora é uma moça bonita aqui. Não, mas você é referência, né, você Michele, é referência também. também. Influencia de outra maneira. Eu não uso nem as redes. Mas eu falo assim que diferente da Ana, né? A Ana, internet hoje ela permite com que a mulher crie espaços para falar não só de moda, de cabelo, de maquiagem, mas sim sobre qualquer assunto. Sim. Né? Então, você tem hoje, né, uma empresa, você é empresária, a Ana também. Então, como que vocês veem? A Ana faz, muitas vezes, propaganda para construtoras, por exemplo, né? A Ana postou uma foto, ela já tem like. Começa por aí. Para de graça, você como também. que vocês veem, então, a internet, não né? de muito. Abrindo esse espaço. Eu acho que o digital, assim, todas as profissões estão no digital hoje em dia, né? Então a gente vê muito conteúdo sendo feito por médicos, advogados, arquitetos, dentistas. E isso também trouxe as mulheres junto, assim, né? As pessoas querem ver o seu trabalho na internet. E isso faz com que as mulheres também consigam mostrar, olha, eu também realizo, não só aquele cara que vocês conheciam. Eu acho que elas ficaram mais conhecidas e a internet deu espaço para que a gente consiga falar sobre qualquer conteúdo, sobre qualquer profissão. Não só a influencer que vai para academia e fala sobre rotina, sobre rotina, mas sobre um trabalho sério. Então, a internet deu muito voz a essas mulheres por conta disso. Eu acho isso muito bacana. Eu acho legal uma coisa, porque assim, a gente tá o tempo todo influenciando alguém. Você não precisa estar nas redes, ter uma rede para você influenciar alguém. Né? Alguém que está no teu entorno te admira por algo. Né? Então, se você tem um filho, um tio, uma mãe, um pai, um amigo, alguém sempre te admira por algo. Né? Então, eu acho que a gente se pautar por essa congruência na nossa comunicação, a gente conseguir fazer esse mundo digital que a gente fala hoje, né? Do físico para o digital, você conseguir ter uma congruência nisso, eu acho que é o ponto principal nos dias de hoje. Então, eu não posso ser uma pessoa em casa grosseira e na internet sair falando de comunicação positiva. Não dá hoje em dia mais. Então, eu acho que quando a gente vai para as redes sociais, a gente precisa ter essa congruência e a gente precisa ter esse cuidado. É uma responsabilidade. Com o que a gente está comunicando. Né? Não é só porque eu tenho hoje um espaço que eu tenho voz que eu, de fato, posso falar o que eu quero. Eu preciso primeiro olhar para essa autorresponsabilidade. O que eu estou falando, o que eu estou comunicando. Sim. Independentemente se eu vou falar de moda, independentemente se eu vou falar de comunicação, né? O que eu estou falando, se eu sou médico, se eu sou advogado. A gente precisa ter essa responsabilidade. Nós não fomos criados nesse modelo de comunicação em que a gente vive hoje. Então, por isso que a gente vê pessoas grosseiras, achincalhando o outro na internet, comentando o que não tem que se comentar, né? Cancelando um, cancelando o outro, né? Muito terra de ninguém, eu falo. Se você não tem coragem de falar cara a cara, né, comentar aquilo para a pessoa cara a cara, como é que você vai escrever para a pessoa? Sim, e é o que mais acontece. Então, a sociedade ela precisa ser reeducada para esse novo modelo de comunicação. E isso parte de todos nós. Então, não é porque a Ana tem 500 mil de seguidores, não é porque a Mayara tem 1 milhão que ela pode falar o que ela quer. A gente precisa ter esse olhar para a autorresponsabilidade. Né? A responsabilidade é maior. Pelo contrário. Tem uma responsabilidade muito maior. Então, quando eu falo assim, hoje eu não trabalho como influencer mesmo. Se você chega, Michele,
quero fazer uma propaganda da minha marca. Eu não faço, eu faço um institucional, é diferente. Né? Uma apresentadora, você precisa de uma apresentadora, alguém que tenha os mesmos valores da sua marca, que possa representar bem a sua marca, conta comigo. Mas eu não uso mais as minhas redes para isso. E justamente porque nós estamos trabalhando lá no Grupo Comunicarte um outro tipo de comunicação e é um processo mais lento, mais devagar, então assim, é normal. O que eu trouxe de seguidores ali, eles vieram da televisão, né? Então as pessoas que estão ali também na minha rede, elas estão acostumadas a ver o dia a dia da televisão. Sim. E que eu não faz mais parte de mim e da minha vida. Faz 5 anos que eu não estou na televisão, não pretendo voltar, né? E é natural agora eu ir compartilhando um pouco das palestras, treinamentos que eu dou, né? Então, programas que eu participo. Então, isso é um pouco natural. Era um ponto que eu queria trazer sobre vocês duas, né? Da TV à vida de empresária. Como que foi essa mudança mesmo, essa transição para você? A sua trajetória na TV, você acredita que agregou muito ao que você faz hoje, a sua empresa hoje? Como que aconteceu isso? Tudo agrega na nossa vida, né? Tudo é um aprendizado. Eu fiquei na televisão por mais de 20 anos, né, nos quais 17 anos praticamente na afiliada da Rede Globo. Ali foi um crescimento. Eu cresci enquanto pessoa, na convivência com os colegas, cresci enquanto profissional, né? E ao mesmo tempo nunca parei de estudar, né? Então assim, eu acho que hoje eu estou à frente do Grupo Comunicarte, são 11 anos já de empresa. Eu já tinha empresa no período da televisão. Hoje nós somos especialistas em treinamentos de comunicação para times e também políticos, artistas, media training, treinamento personalizado de comunicação para desenvolvimento das pessoas. Então, hoje, estando à frente do Grupo Comunicarte, eu vejo uma necessidade muito grande de mudar a minha comunicação, né? E trazer talvez esses desafios que a gente vê hoje. A vida de empresário não é fácil. A Ana está passando pelo mesmo momento. Ela acabou de sair da televisão e virando empresária. É um desafio muito grande. Estava me falando que você também contribui na questão de líderes mulheres, né? Principalmente, que é um desafio, né? Isso. Hoje eu atendo muitas mulheres líderes, mulheres que estão na política, mulheres que estão no esporte, mulheres que às vezes estão num ambiente muito masculino, mulheres que estão no meio corporativo, mulheres que se embruteceram muito para chegar onde chegaram, porque precisavam lidar de igual para igual com o homem, e que quando chegam num cargo de liderança, elas precisam suavizar a comunicação delas, né? Elas precisam trazer um outro olhar para o posicionamento delas, para a comunicação delas. Então, trabalho muito com essas mulheres hoje. Mas acho que um ponto que fica de aprendizado para a gente é o seguinte: o que é que te faz bem, né? Eu estava na televisão feliz. Eu não vi outro mundo além da televisão. Sim, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma nova vida, né? Ter um outro olhar para o mundo, né? Abriram-se portas, oportunidades, e eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente não se permite. Às vezes a gente tem medo dentro daquela caixinha e não consegue sair daquilo. E assim, hoje, como empresária, eu falo, eu durmo e acordo todos os dias devendo resposta para 40, 50 pessoas. E aí eu vou, corro, respondo. Quando eu vejo o dia seguinte, mais 30, mais 40. Eu durmo e acordo. Aí me sufoca, às vezes, o tempo todo, mas eu sou muito mais feliz. Porque eu tô realizada, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô ajudando pessoas a se desenvolverem, empresas a crescerem, né? Então, assim, o que tá por trás, né, daquele teu propósito? Aquilo tá te fazendo bem? Uma coisa, se aquilo não tá me fazendo bem, já tá tudo errado. Então, acho que parte por aí. E os desafios que a gente tem como empresária, né? Você tem que aprender sobre gestão. Tudo que você não aprendeu na faculdade, que você não aprendeu no dia a dia na televisão. Né, Ana? Você não tá tendo que aprender a fazer conta, finanças, gerir pessoas. É um caos. Gestão de pessoas. Nossa, essa coisa que você falou de ficar muito tempo na televisão, né? Como eu fiquei 11 anos no Faustão, parece que quando você não tá mais, você fala, o que eu vou fazer? Assim, parece que você não sabe fazer mais nada. Parece que você tá perdido. Como se a vida fosse só aquilo. E você vê que tem um mar de possibilidades, né? Pra você trabalhar, pra você se comunicar, enfim. E eu acabei conhecendo esse modelo de negócio, né? Eu tenho uma escovaria express, que fica ali dentro do posto Chaparral, a Escovou. E eu até então tinha, acho que um sonho adormecido de ter o meu próprio negócio, mas não achei que isso fosse vingar, sabe? Foi deixando pra depois, agora eu tô fazendo outra coisa. E não sabia exatamente o que, assim. Até porque eu sempre falo que quando a gente faz as coisas com amor, as coisas florescem mesmo. Quando a gente tá feliz, quando a gente acredita naquilo. Então não bastava eu abrir um negócio qualquer, assim. Tinha que ter sido uma coisa que me tocou em algum lugar, né? Que me tocou meu coração. Eu conheci esse modelo de negócio numa viagem, por uma dor minha mesmo. Quando eu digo dor, eu digo, assim, necessidade. Uma necessidade. E eu olhei aquilo e falei, cara, nunca mais tirei aquilo do meu coração. Fiquei
entendendo como que era o modelo de negócio. Pensei em abrir uma franquia, mas eu quis criar uma marca do zero com a identidade que eu acreditava e quis implementar aqui em São José dos Campos. E eu sempre fui CLT, né? A gente é funcionário de uma empresa. E você deixar de ser CLT e passar a gerir um próprio negócio, né? Assim, a ser administradora daquilo, a ser líder de uma equipe, é também um desafio. Eu falo que eu sou uma empresária bem neném ainda, né? Minha empresa tem 4 meses. Eu tô aprendendo muito, mas você descobre um mar de possibilidades da sua vida, assim, uma outra carreira que você falou, caramba, isso aqui dá muito certo também. Assim, eu tenho muito a aprender ainda nessa fase da minha vida, quando você achou que já tinha uma carreira andando e tal, você entende que você pode também ter outra vertente. Eu acho que eu tô sempre aberta a vários braços, assim, a gente vai equilibrando vários pratinhos, né, ao redor da vida. E eu tenho aprendido muito, assim, contabilidade, tudo. E você até perguntou sobre a questão do como te ajudou as experiências que você teve na vida. Tudo que a gente foi passando e estudando, né, é uma bagagem para que a gente seja quem a gente é hoje, né? E me ajuda muito no marketing. Querendo ou não, assim, como eu tenho uma rede social forte, faço publicidade, até inclusive você estava falando disso com responsabilidade, sabe? Nossa, o que entraram em contato comigo já de casa de aposta. Imagina, e jogo de não sei o quê. Sempre, né, procurando com responsabilidade, acreditar nas empresas e oferecendo muito dinheiro, né? Oferecendo muito dinheiro, exatamente, tentador, porque você vê aquilo. E eu sempre lidei com a rede social com muita responsabilidade também, escolhendo com quem trabalhar, coisas que eu divulgo ali, eu realmente, de fato, eu consumo, eu uso, eu frequento o lugar, enfim, tem que ter essa responsabilidade. E isso me trouxe muito para minha empresa nesse lugar, assim, de ser a minha garota propaganda, de entender as campanhas que eu vou fazer, entender um pouco de tráfego pago, entender a quem eu quero atingir. E o que você falou sobre propósito também, né? Essa questão do universo feminino, né? O autocuidado é um conceito, a escovaria é um conceito express, então é um conceito moderno para mulheres modernas. Acho que tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje. Muita gente que trabalha, que cuida de filho, que não sei o que tem reunião, pode passar lá sem hora marcada, fazer uma escova, e isso já mexe com a sua autoestima também, você poder, por um preço acessível, por um serviço de qualidade, passar lá rapidinho, se cuidar e tá pronto pro seu dia. Lugar. É muito bacana. Toda carnavalesca no dia que eu fui, uma maquiagem incrível, uma trança. Foi o Dona Michele. Amei. Vale a pena conhecer. Mas, Mayara, é legal isso que a gente tá conversando, porque assim, eu acho que a grande pergunta que a gente pode se fazer todos os dias ou de períodos em períodos é assim, o que eu tô fazendo hoje faz sentido para mim? E o que eu tô fazendo hoje faz sentido para minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai, no mínimo, caminhar para um caminho mais prazeroso para nós. Então, se hoje você CLT, não tem problema nenhum. Não. É ótimo ser CLT, você ter o 13º caindo lá no final do ano. É muito mais garantido. Mas são perfis e perfis. Tem pessoas que não têm perfil para empreender, que ela tem o perfil para ser uma força, mas como CLT. Tem pessoas que têm o perfil para comandar. Tem pessoas que sabem lidar com os desafios do empreendedorismo. Eu estou aqui há 4 meses, começando um negócio, como a Ana falou, mas e agora? Vou saber lidar com isso? O que eu preciso melhorar? Que habilidade eu preciso ter? Eu vou dar conta disso tudo? Isso é pra mim? Qual é o meu limite? Eu tô exatamente nessa fase. Foram 14 anos de CLT, desde os meus 18 anos de idade. E agora, forçadamente, né, saí do CLT e eu tô feliz. Sabe, eu tô enxergando um novo mundo. Eu falo que poder ir na feira de manhã, em dia de semana. Eu falo assim, todo mundo fala, quando você empreende, né, você acha que vai trabalhar menos e acaba trabalhando 24 horas por dia, né? Porque assim, a escovaria abre todos os dias, inclusive domingo, segunda. E eu que abro domingo. Então eu nunca mais tive um dia de folga depois que eu saí da TV. Eu trabalho todos os dias, mas eu tenho muito mais qualidade de vida. Porque eu consigo administrar melhor os meus horários, assim, eu tenho muito mais qualidade de vida. E isso me deu uma desafogada daquela pressão mas como é que eu vou sair daqui? Agora eu preciso entrar em outro lugar. É como se fosse também um planejamento que eu fiz inconscientemente para estar onde eu tô hoje e pensar no futuro. Eu acho que da sua vida. A idade também um pouco, a gente vai amadurecendo e vai se preocupando um pouco mais com a vida que você vai ter daqui a pouco. Porque quando eu era muito jovem, você é muito imediatista, vivendo, né? Tudo, né? Sobre saúde mental, você vai vivendo muita coisa, exato, você vai vivendo. E daí eu percebi que também é um super planejamento eu ter a minha própria empresa, que eu quero escalonar essa empresa, eu quero abrir outras unidades, eu quero que ela futuramente vire uma franquia. E isso pra mim é um baita de um negócio pra minha vida futura também. Eu que daqui a pouco penso na maternidade, por exemplo, é um lugar onde eu vou estar já com uma coisa estruturada, tendo meu próprio horário. Então eu fui meio que também
planejando isso inconscientemente para ter mais felicidade e qualidade de vida. Isso é muito importante. A nossa saúde mental é o que a gente tem de mais valioso. Com certeza. Ai, meninas, que bate-papo incrível. Gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente poderia ficar aqui, né? Poderia. Por horas. Não me falando dá um assunto sobre... pra falar que a gente vai. Eu quero agradecer mais uma vez ao apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e ao Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Olha, foi um vocês prazer. Estão convidadas, viu? Para vir mais vezes. Tá disponível. Pra gente falar sobre mais coisas. Imagina, obrigada, Mai, pelo convite. Foi um prazer estar do lado da Michelle aqui nesse papo. Eu acho que a mulherada, quando ela se inspira, né? Quando ela empreende, quando ela trabalha, quando ela se fortalece, ela fortalece também outras mulheres ao seu redor. Então, é muito importante que a gente esteja aqui também e foi um prazer. Com certeza. Eu que agradeço. Michelle. Obrigada, Má, por estar aqui com vocês. Duas mulheres lindas que eu admiro muito. Desejo sucesso para vocês. Agradecer o Elcio, também o Fernando e todo o time do Jornal Vale, que eu sempre admirei, sempre tive muito próximo, e desejo sucesso, vida longa ao jornal e a todas nós mulheres, que a gente cada vez mais se ajude, se dê as mãos, né? Para que a gente caminhe com mais força e resiliência aí para os próximos anos. Com Obrigada certeza. pela oportunidade. Muito sucesso para vocês sempre, viu? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou aí nesse primeiro episódio. A gente se vê.